Bom, então vamos lá. Hoje vou ensinar a fazer um pão multigrãos utilizando o fermento natural, tá? Então vamos desde o início. Eu vou aqui agora começar a preparar, né, o meu fermento. Eu já tirei da geladeira, né, o fermento mãe. Deixo lá sempre um pouquinho guardado e vou alimentar o meu fermento para começar a fazer o pão. Bora lá! As quantidades, como você já sabe, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de comentar. E vamos lá. Então, aqui eu já estou pesando o meu fermento, né? Estou alimentando. Vou colocar água. Eu sempre faço 1 para 1 para 1, tá? Só nos pães doces é que eu mudo a minha proporção. Mas nos pães salgados, geralmente é 1 para 1 para 1. Mistura bem esse negócio, gente. De preferência, faça exatamente como eu tô fazendo, né? Tire da geladeira, deixa eu parar aqui um pouquinho. Como o seu fermento mãe, né, o fermento base, fica na geladeira, tira da geladeira, deixa em temperatura ambiente para você poder fazer a alimentação, tá? A gente não alimenta fermento natural gelado, tá bom? Então, bora lá. Coloquei, então, o starter aqui, eu pesei a água, tô misturando bem. Eu gosto sempre de dissolver. E agora eu vou colocar a minha farinha. Coloquei a farinha, mexe, 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 mexe muito bem esse negócio, não deixa grumo não. Coloca uma energia aí. Raspa bem as laterais, né, do pote pra gente visualizar ele crescendo. Eu sempre utilizo pote de plástico, eu nunca utilizei pote de vidro. Tampo, marco, olha lá, 1 para 1 para 1 e o horário que eu comecei a fazer às 13 horas. E agora eu vou fazer a massa. Bora lá. A farinha de trigo. Tô ali embaixo pesando. Lembre-se sempre de pesar antes, tá, gente? Farinha de trigo, água. Vou mexer. Veja que eu não estou sovando, só estou acrescentando a farinha que tá no bowl, tá? Não é para sovar agora. Nós vamos deixar fazer a autólise, tá bom? Deixa fazer a autólise lá, deixa eu parar aqui. Eu gosto de deixar, gente, fazer a autólise quando eu faço pães assim, salgados, e não leva farinha de trigo integral. Eu gosto de fazer a autólise de 40 minutos. Quando tem farinha integral, aí eu deixo mais tempo, eu deixo 1 hora e meia, tá bom? Então deixa lá, vamos deixar a nossa autólise de 30 minutos para frente. Olha lá. Não estou sovando, estou apenas apertando e agregando toda a água que tem na minha receita, tá? Pronto. Cobri. Vou deixar aí uns 40 minutos fazendo a minha autólise. E agora nós vamos preparar o pão. Tá lá a autólise feita, lá, ó, como é que já fica bem elástico, tá vendo? Que beleza? E vou pegar o meu fermento. Já, você viu, parei aqui, você viu que o meu fermento, ele duplicou de tamanho, né? Lembre-se sempre de ver isso. Só comece a fazer a sua massa, né, o seu pão, se o seu fermento tiver duplicado de tamanho. Como é que você pode saber, além disso, se o seu fermento tá bom para uso? Coloque uma água numa vasilhinha e tira um pouquinho desse fermento. Se ele boiar, ele está ótimo para você usar, tá bom? Então, bora lá. Tô acrescentando meu fermento na massa. Ele já alimentado. O que sobrar eu vou voltar para a geladeira e ele vai usar, ele é a minha isca, né? Eu vou deixar lá então até meu próximo pão. Acrescenta bem. Mete a mão mesmo, gente. Pode meter a mão. Mete a mão, vai agregando. Ah lá, você vê que eu aperto, né? Eu vou apertando. E depois eu vou dar uma sovada nessa massa, tá? Para esse fermento ficar bem agregado mesmo na minha autólise. Você viu que a autólise eu só utilizei água e farinha. Para você utilizar só água e farinha mesmo. O sal vai entrar depois. Eu costumo colocar o sal lá na minha primeira sova. Eu vou dar uma leve sovada aí. Sempre que eu agrego meu fermento natural, eu sovo a minha massa. Isso é uma coisa que eu faço sempre em todos os pães. Olha lá.
Eu gosto de agregar bem. E já vou dando uma certa estrutura pro pão, né, gente? Mistura bem esse fermento aí. Quando você vir que a massa já não tá grudando tanto na sua bancada, é hora de parar um pouquinho essa sova aí, tá bom? Não tá grudando tanto, você volta pro bowl e deixa fazer, e deixa 30 minutos. Eu já vou parar, porque já tá quase na hora. Pode dar uma sovada aí de uns 10 minutinhos. Pego tudo, coloco lá no bolso, aí é fermento. Pronto. Agora eu vou deixar aí 30 minutos. 30 minutos depois, eu vou pesar, colocar o meu sal na massa, que só ajuda a dar a estrutura, né? Você poderia ter colocado lá no início, mas eu gosto de colocar sempre na primeira sova, tá? Cobri o sal que eu joguei, eu só tô cobrindo o sal ali. Dou uma leve boleada e vou fazer a minha sova. Eu tô misturando o sal aí, tá, gente? Olha lá. Molhei um pouquinho a minha bancada e vou fazer a minha... Desculpa, eu ia fazer a sova, vou fazer a sova também, mas eu tô abrindo a massa para colocar os meus grãos, tá bom? O grão, gente, deixa eu só pegar. Tá abrindo, não tem problema se ficar furado, tá? Não tem problema. Só estou abrindo a massa para colocar os grãos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Os grãos, gente, quando eu deixei lá na autólise, eu já coloquei os grãos de molho, tá? Então, eu gosto, tem gente que gosta de torrar, eu dei uma leve torradinha, tá? Nos meus grãos, coloquei no recipiente com água e deixei lá até esse momento. Então, ele ficou de molho aí na água, 1 hora e 20, se não me engano. Deixe escorrer bem. E aí você coloca na sua massa. Tem que deixar escorrer bem, porque essa massa aqui já está com água suficiente para esse tanto de farinha, tá bom? Então, sempre lembre disso. Se você for colocar os seus grãos na água para ele dar uma leve amolecida, né, para não machucar o dente da pessoa quando come pão, então você tem que deixar escorrer bem essa água. Programe. Se tem gente que gosta de fazer isso aqui na noite anterior, né? Deixar de molho os grãos, pode fazer também. O que vale aqui, o que é importante é que ele esteja realmente bem seco, tá? Sem água aqui. Então, bora lá. Abri a minha massa, tô colocando grão. Aí tem 5 grãos, se não me engano. 5 tipos, né? Você coloca o tanto que você quiser. Se quer colocar um, só colocar um, não tem problema algum. Lá, espalhei bem, trago todo mundo para o centro e eu vou dar agora uma leve sovada. Olha lá. Sovei, bolei, voltei para o meu bowl. Deixo lá 30 minutos e vou para minha segunda sova. Você pode fazer o tipo de sova que você quiser. Você viu que eu fiz uma, fiz outra aí agora, tô dando uma leve boleada. Não tem problema. O importante é que essa massa já comece a dar uma certa estrutura. Tá vendo aqui que ela não tá esparramada? Vamos aqui para a terceira, eu parei aqui, ó, um pouquinho. Vamos para a nossa terceira dobra. Olha bem como essa massa aqui, olha, já tá ficando bem estruturada. Sabe por quê? Porque lá no início, quando eu coloquei o meu fermento natural, eu já dei uma leve sova nela. É importante que você perceba isso. Se na terceira dobra a sua massa estiver ainda toda esparramada, faça mais uma ou mais 2 dobras, não tem problema, tá bom? O importante é que ela já comece, a partir da terceira, você já veja uma certa estrutura na sua massa. Bora lá, então. Traz todo mundo pro centro. Dá uma leve boleada. Olha lá, como ela tá bem estruturadinha, ela não tá molenga. Isso aqui é sinal de que o glúten já tá sendo formado. Agora, nós vamos... Então, parei aqui. Então, eu parei na terceira dobra, porque a massa, ela já estava bonitinha dentro do bowl. Se a sua não tiver, repito, faça mais 1 ou 2 dobras. A dobra que você quiser. O importante é que você sove a sua massa, tá bom? Que ela comece a ganhar estrutura sempre. Bora lá. Tô tirando farinha na mesa, tô tirando do bowl. Vou dar uma pesada. Pesei. E vou agora porcionar os meus pães. Se quiser, deixa eu parar aqui.
Isso aqui eu fiz uma modelagem tipo pão brioche, assim. Se você quiser fazer um pão tipo rústico, não tem problema. Aqui é o momento que você vai abrir a sua massa e fazer um outro tipo de modelagem, tá bom? Bora lá. Pronto, já separei tudo e agora eu vou modelar o meu pão. Trago todo mundo para dentro, fecho, ali eu fiz o miolo, né? Quando a gente traz todo mundo para dentro, a gente tá fazendo o miolo. E boleio. Ó, vou abrir a massa, traz todo mundo para dentro, tô fazendo meu miolo, fecho bem e agora eu dou uma leve boleada, selo bem a parte de baixo para ele não abrir, né? E o último, traz todo mundo para dentro, miolo, fecha bem, boleia, e embaixo também fecha, sela muito bem utilizando seus dedinhos. Olha lá, ó, todo mundo ali, vou deixar fazer a fermentação. Deixa eu parar aqui. Aqui você vai cobrir, você pode fazer uma fermentação na sua geladeira. Lembrando sempre de verificar a temperatura da sua geladeira para no dia seguinte não passar do ponto, tá bom? A temperatura tem que estar entre 7 e 8 graus, a sua geladeira, para poder fermentar a noite toda, tá bom? Dobrou de tamanho, é hora de tirar e assar esses pães. Bom, água no forno, tá? Coloquei uma vasilha de água aqui dentro do meu forno e vou deixar lá durante 30 minutos ou mais. Molha um pouquinho ali, né, a lâmina e corta. Você pode cortar do jeito que você quiser, tá bom? Isso aqui não precisa fazer pestana, tem que abrir, tem que fazer o corte para ela poder ter onde liberar os gases, né? O pão tá cheio de gases e precisa liberar esses gases aí, senão ele racha, fica feio. Por isso que a gente faz o corte. Borrifa a água em cima dos seus pães, lembrando que o seu forno já está lá aquecido a 230, 240 graus durante 35 minutos a 40 minutos com a água dentro do forno, tá bom? Para criar vapor. Borrifei a água, coloquei, tá aqui os pães, tá vendo? E ele vai ficar fofinho, ele fica macio, gente, ele fica uma delícia, tá certo? Combinado? Faça aí e me conte aqui se deu certo, gente. É isso aí, até a próxima semana. Tchau, tchau.